Informações. E hoje é dia de falar de saúde, dia do nosso quadro SOS Ver Mais. E antes de seguir para o assunto de hoje, que é alergia nos olhos, vamos só responder a alguns telespectadores que ainda querem saber sobre alergia a medicamentos, que foi o assunto da outra semana. A médica imunologista e alergista, doutora Aleda Sandrin, já está a postos aqui para a gente responder os telespectadores. Tudo bom? Tudo bem. Obrigada mais uma vez. A Leocádia, ela escreveu assim: boa tarde, meu nome é Leocádia, sou alérgica à lidocaína. Descobri fazendo uma infiltração de medicamento no calcanhar. Existe uma hipótese de não ser mais ou um teste para ver? Ela quer saber se ainda é alérgica à lidocaína. Então, existe o teste para saber se é alérgica à lidocaína, existe também um teste para a gente achar um anestésico alternativo. Então, existe, sim. Dá para fazer. Sim. A Camila, do Bela Vista. Camila, obrigada pela participação. A Leocádia também. Tem uma alergia no corpo. O médico disse que pode ser alergia do ácido fólico. Você já viu alguém com alergia desse medicamento? Parecem riscos, arranhões no corpo. Dá em outro lugar, logo em seguida passa para o outro e muda constantemente. O que pode ser? Então, pela descrição dela, parece ser um quadro de urticária. E a urticária, se é uma urticária que ela tem há muito tempo, provavelmente é uma urticária crônica e geralmente não tem relação com o medicamento. Mas a pergunta inicial, pode ter problema com ácido fólico? Sim, pode. Tem que então, investigar. Tem que investigar, mas me parece uma urticária, não parece exatamente alergia a ácido fólico, né? Mas não sei. Outro telespectador, Nair Correia. Sou alérgica à penicilina e por contato de plantas e insetos. Queria saber se fazer o teste de alergia aparece. O tipo de planta que provoca a alergia ou só vai aparecer plantas, sem especificar o tipo de planta. Então tá, boa tarde. Assim, existe como fazer um teste cutâneo para plantas, para saber qual que está dando alergia no paciente. O problema é que normalmente existe um componente na planta que é comum em todas elas, então realmente o paciente pode estar com problema com várias plantas. Mas tem como saber que planta é, se é planta e o que fazer, né? A Odila Magri, ela colocou Steve Johnson. Steven Johnson. É o nome de uma doença? É uma doença, uma reação à droga que não necessariamente. Ela pergunta, desencadeia com o uso de medicamentos ou por causa do estresse? Então, não é por estresse, tá? Steven Johnson é uma doença inflamatória por hipersensibilidade tipo 4, uma reação muito grave de hipersensibilidade que pode ser decorrente de medicamentos ou decorrente de uma infecção. Né? Então, alguns pacientes têm o Steven Johnson usando a medicação e sempre a dúvida fica se foi a medicação ou se foi a própria infecção. Mas existe também como fazer diagnóstico e por ser uma doença grave a gente tem que ter o diagnóstico, o paciente não pode reutilizar essa medicação se foi a medicação pelo risco. Vamos passar para o nosso próximo assunto? Vamos. Zerado, né? Nunca fica zerado, não. Mas enfim, outro dia a gente volta a falar. Já tem uma pergunta aqui sobre alergia nos olhos. Olá, quando fico muito tempo na frente do computador, meus olhos ardem. Comecei a usar um colírio comprado na farmácia somente para clareamento, no caso da marca, aquela marquinha a mais comum. Gostaria de saber se usar esse colírio pode me trazer problemas. Quando uso ele, a ardência some logo. Obrigada, José Carlos, do Passo dos Fósseis. José, obrigada pela participação. Então, boa tarde para o José Carlos. Assim, primeiro, usar colírio sem indicação por um órgão tão nobre é muito complicado, né? Mas assim, pelo que ele está falando, ele está usando um colírio que é um vasoconstritor que diminui a vermelhidão dos olhos. Se a gente tem o olho ardendo e vermelho de frente ao computador, várias coisas podem estar acontecendo. Uma, você pode estar com síndrome de olho seco, porque a gente fica muito tempo sem piscar de frente para o computador. Esse paciente pode ter alergia ocular ou ele pode necessitar de óculos. Então, na verdade, para a gente chegar ao diagnóstico de alergia ocular, tem que ser investigado. Agora, esse colírio que ele está usando não só não vai resolver o problema, como de fato está piorando o problema. Porque faz uma vasodilatação rebote. Então, a primeira coisa é parar o colírio. Segunda coisa é lembrar de piscar. A terceira coisa é procurar um oftalmo. E se o oftalmo achar que é alergia, ele encaminha para o alergista. Então tá, José Carlos, viu aí? Já ganhou um puxão de orelha. Mas obrigada pela participação. Vamos continuar falando então da alergia nos olhos, né? Vamos. O que mais causa esse tipo de alergia? Né? A senhora até sugeriu esse assunto porque disse que as pessoas estão procurando muito saber sobre isso. Tem muita pesquisa. Então, assim, a alergia ocular, ela tem vários formatos. Então, nós temos pacientes, por exemplo, que têm alergia na área dos olhos e que compromete não especificamente o globo ocular, mas a conjuntiva, que então seria o revestimento interno, né, da pálpebra e da superfície do olho. Então, o paciente pode fazer conjuntivites alérgicas. Esse é um formato de alergia ocular. E a conjuntivite alérgica, ela pode ser uma conjuntivite alérgica leve ou uma conjuntivite alérgica mais grave.
E geralmente as leves são essas conjuntivites associadas aos pacientes que têm alergia a ácaro, a pólen, e ela pode ser então perene ou sazonal. E essas conjuntivites, elas têm um problema porque às vezes o paciente vai ao médico pela rinite alérgica e esquece de comentar sobre a conjuntivite alérgica, ou não, ele se habituou a coçar os olhos. E qual o problema? O problema é que o olho não nasceu para ser coçado. E a gente pode, então, em primeiro lugar, eu queria lembrar assim, temos conjuntivites leves. E essas também têm que ser feito diagnóstico e tratados pelo risco do ato de coçar os olhos. E existem conjuntivites mais graves, que a gente chama de ceratoconjuntivites. Aí nós temos a vernal e a atópica, que são conjuntivites que inflamam bastante a superfície da córnea, pode causar úlcera, pode levar a complicações muito, assim, importantes nos olhos. E existe também aqueles pacientes que têm conjuntivite de contato. Então, assim, ó, é possível um paciente com conjuntivite alérgica a ácaro estar usando um colírio correto para essa alergia e, por exemplo, ficar alérgico ao conservante do colírio e desenvolver, então, uma conjuntivite de contato. E a outra modalidade são as blefaroconjuntivites, que é quando essa conjuntivite pega, então, a pálpebra. E tem paciente que tem todas elas. Então, são vários, é um espectro grande de doenças. Então, por exemplo, mulheres alérgicas a esmalte de unha, elas podem ter uma blefaroconjuntivite de contato. Elas podem estar sempre com prurido no pálpebra, no olho, com descamação. E o problema é esmalte. Então, qual que é o interessante? Quando fala em descamação na própria pele, ao redor? Na pele, na pálpebra, mas ela pode cursar também com uma conjuntivite associada à blefarite, que é o que a gente vai chamar de blefarite quando pega a pálpebra, né? Então, ela pode ter a blefarite com a conjuntivite alérgica. E ela pode estar, por exemplo, só sendo abordada como conjuntivite alérgica usando colírio. E não fez o diagnóstico. Então, novamente, nós voltamos naquilo de alergia, que eu falo isso para todo paciente que entra, eu falo, ó, primeira coisa, o que te dá alergia? Né? Segunda coisa, isto é alergia? No caso do primeiro paciente, né, que fez aquela pergunta. Provavelmente ele pode ter alergia, mas o queixa dele é com o computador. Então deve ser alguma coisa relacionada à acuidade visual, a não piscar os olhos. Então é importante fazer o diagnóstico. O que é qual é o maior causador de alergia nos olhos? Então, o maior causador de alergia nos olhos das conjuntivites alérgicas perenes e sazonais são os alérgenos que também dão a rinite alérgica. E nós sabemos que aproximadamente 50% dos pacientes com rinite alérgica, na verdade, eles têm o quê? Uma conjuntivite alérgica. É difícil o paciente que tem rinite alérgica não ter conjuntivite associada. Então, os principais alérgenos são ácaros, no nosso meio, barata, pólen, principalmente pólen do grupo das gramíneas, que são os pastos, né? Animais, a gente tem muito paciente com alergia a epitélio de animais, a cão e gato. Na área rural, o que eu observo muito, e é muito frequente, são os quadros de rinoconjuntivite alérgica por epitélio escama dérmica de bovinos. Então, geralmente, quem trabalha com gado de leite tem um contato muito próximo com o ubero da vaca, é como esse paciente ficar alérgico à escama dérmica da vaca. E a gente pode usar, geralmente pode usar máscara, pode usar um chapéuzinho, às vezes tem que usar uma touca, inclusive por questão de higiene, mas é difícil o paciente estar lá ordenhando com óculos. Então é interessante fazer o diagnóstico. Essa semana eu fiz diagnóstico do paciente com alergia. Ele tem uma rinoconjuntivite alérgica e é por epitélio. E a sugestão que eu dei, porque ele é o proprietário, ele não tem como terceirizar essa atividade, é usar um óculos tipo Google com proteção lateral, para não entrar o epitélio, porque ele passa muito mal no momento de ordenha. A importância do equipamento de trabalho, né? Equipamento de trabalho. E o diagnóstico, porque até então ele tinha, o diagnóstico dele era só de alergia a ácaro. Ele é um paciente que há muito tempo foi paciente meu, e ele tinha esse diagnóstico, ele veio piorando. E aí, quando nós fomos ver, ele ficou alérgico à escama dérmica de bovino. Então, quer dizer, ele vai usar isso, porque só o colírio não dá conta. Não consigo usar um antialérgico se eu não evitar a exposição. E depois ainda tem a imunoterapia, né, se precisar. Pois é, doutora, mas quando surge alguma coisa nos olhos, ou a pessoa deixa passar, como você já falou, que dando uma coceirinha, vai coçando, coçando e acaba prejudicando os olhos, mas aí o médico vai no oftalmo, né? E aí os oftalmos conseguem detectar essa alergia também, porque é difícil a pessoa ter alguma coisa no olho e pensar em procurar um alergista, né? Porque geralmente o caminho com a queixa ocular, o caminho natural é ir no oftalmologista. Mas normalmente o que acontece são que os pacientes
que chega ao alergista com essa queixa, ou é um paciente que ele já veio com uma queixa de rinite, e aí você tem que investigar, porque ele não vem com a queixa. Isso que é interessante. O paciente tem a rinoconjuntivite, mas ele se queixa só da rinite. Então, é interessante assim que se investigue. Sim. E os pacientes que têm um quadro mais intenso, geralmente é numa parceria mesmo, a gente precisa do alergista e do oftalmologista, mas o que ocorre é que nesses casos os oftalmologistas encaminham. Ok. Assim como a gente faz, eu faço muito o papel oposto, né? De pegar um paciente que tem rinite alérgica, conjuntivite alérgica, nem veio com essa queixa, Sim. mas aí quando você começa a investigar melhor, ele tem uma queixa muito intensa de prurite, fala, não, você vai no oftalmo para ver se ter coçado muitos olhos já não aconteceu alguma coisa nos seus olhos. Tá aí estão os riscos, então. Doutora Helder, mais uma vez, obrigada pela participação. Excelente Nada. feriado. Isso aí, para todos nós. Né? Até a próxima.